Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Estamos de volta finalmente em 2022 com a live do Bichinho Vira-Vira. Depois de quase 2 meses, né? Eu tô aqui de volta com os bichinhos Vira-Vira, porque ainda tem muita coisa para a gente ver nesses bichinhos. Então hoje eu trouxe um especial para vocês, que logo a gente vai estar chegando na Páscoa, então eu trouxe um bichinho vira-vira que é uma coelhinha. Mas não é só uma coelhinha, ela tem alguns detalhes que a gente vai ver aqui que é interessante eu trazer para vocês. E além do bichinho vira-vira, vocês vão ver que meu gato também está deitado ali na frente, vocês vão ver ele aqui dormindo, se lambendo, essa coisa maravilhosa que os gatos fazem. Então, hoje nós estamos aqui, eu sou a Teca da Imaginalinhando, né? Eu ajudo mulheres a criarem seus próprios amigurumis do zero. Essa é a live do Bichinho Vira-Vira e para quem não conhece, eu vou apresentar o bichinho para vocês. É claro que muita gente já está careca de saber quem é o Vira-Vira e por que ele tem esse nome de Vira-Vira. O bichinho vira-vira é isso aqui, olha. Eu criei esse corpinho base que ele vira qualquer bichinho. Mas ele não foi criado ao acaso, não. Tem toda uma regra para esse corpinho. A ideia é que ele fosse pequeno o suficiente para caber na mão de uma criança, que ele não tivesse costuras, que ele fosse feito de uma vez só e que ele se transforme em qualquer bichinho com apenas algumas modificações. Então, quando eu comecei essa série do bichinho vira-vira, né? Então eu trouxe esse corpinho aqui para mostrar, e daí nós trouxemos alguns bichinhos que se transformaram a partir daquele corpinho. Então aqui nós temos a raposinha, a gente já teve uma live sobre essa raposinha. Tivemos aqui a girafa, né? Esses são alguns dos bichinhos. Ali atrás vocês estão vendo mais alguns, olha, teve a reninha, a vaca, o unicórnio, zebra, gatinho, enfim, vários bichinhos. E hoje o bichinho que eu trouxe é um coelhinho. Então vamos lá. Eu vou virar a câmera aqui para a gente já começar, para eu ir apresentando para vocês o que eu tenho, que eu trouxe aqui, que eu preparei, né? Então só um minutinho que eu vou virar essa câmera e já vamos começar. Então esse não é o bicho vira-vira, esse é o Orion que está ali dormindo. Esse é meu gatinho. O bichinho que eu trouxe para vocês é esse aqui, olha. É uma coelhinha. Então, você pode ver que ela é um pouquinho maior que esse aqui, né? Que o bichinho que eu mostrei. Esse é o corpinho base do vira-vira. Por que que ela é maior? Simplesmente porque eu usei um fio mais grosso. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar hoje. Ah, você quer ajustar o tamanho de um amigurumi? Quer deixar uma receita maior ou menor? Então, olha só, com essa mesma receita aqui do vira-vira que eu faço sempre na linha Anne, que ele tem aqui mais ou menos, vamos dar até uma conferida, mas se não me engano é 11 centímetros de altura. Deixa eu ver aqui. Então, aqui nós temos o vira-vira tradicional, nossa, é bem mais, hein? 16 centímetros de altura, feito na linha Anne. Esse vira-vira aqui eu fiz na linha Amigurumi Pelúcia, então é a mesma receita. E ele ficou com 25 centímetros. Então, quando você quiser aumentar um amigurumi, não precisa fazer conta, não precisa fazer nada. Primeira tentativa é trocar a linha. Eu troquei aqui da linha Anne para a linha Amigurumi Pelúcia, já deu essa diferença aqui. E aqui está a coelhinha vira-vira. Como eu falei, especial de Páscoa, eu trouxe a coelhinha vira-vira. Então foi esse corpinho aqui, sem graça, nude, que se transformou nessa coelhinha aqui. Olha lá, é o mesmo corpinho. Tem alterações na receita? Tem uma pequena alteração que eu fiz na receita,
que é para ela ficar um pouquinho mais bundudinha, que o vira-vira ele é bem achatado atrás, olha. E ela ficou com a bundinha mais redondinha. Ah, um detalhe, a receita da coelhinha vira-vira, eu vou colocar o link logo depois, quando essa live eu vou gravar, né? Tô gravando a live. Então, eu vou colocar o link da receita, ela vai ficar lá na nossa loja, imaginalinha.com.br. Você pode entrar lá, baixar a receita gratuita, por uma semana. Depois ela sai do gratuito e aí ela vai para a parte das receitas pagas. Mas, por uma semana ela tá lá. Só entrar e baixar, é uma receita completa que tem a coelhinha, todos os detalhes da coelhinha, inclusive o lacinho. Tá joia? Que mais que eu queria falar sobre essa coelhinha vira-vira? Bom, aqui, além da linha que eu usei para aumentar ela um pouquinho, alguns detalhes dela. Por exemplo, eu usei aqui o olho com trava de segurança, apliquei aqui um efeito, que eu chamo de efeito afundadinho, que dá faz essa depressãozinha aqui, né? E fiz esse bordadinho em volta dos olhos para fazer essa expressão, como a minha filha diz, essa expressão de fofura, né? Além disso, eu apliquei aqui giz pastel. Tudo isso eu vou mostrar como é que a gente faz aqui, tá bom? Então, tá aqui a coelhinha vira-vira. E aí eu vou começar a mostrar para vocês o que foi feito aqui. Tá joia? Então vamos lá. Sim, essa coelhinha, além dessa alteração que teve ali no bumbum, né? O que ela tem de diferente aplicado ao bichinho vira-vira? Ela tem as orelhas, né? Esse bichinho aqui, como vocês já viram, não tem orelha, não tem nada. Então ela tem as orelhinhas, a barriguinha. Aí aqui ela tem um lacinho na cabeça, ela é tão grande que não aparece inteira. Ela tem um lacinho aqui, 2 lacinhos, os bordadinhos aqui do focinho para caracterizar a coelhinha e, é claro, o rabinho de pompom. Ah, e também aqui, né, as patinhas dela tem os bordadinhos, ó. Cor de rosinha no pezinho, tá certo? Então vamos lá. O que eu falei que eu fiz de diferente aqui? Então, como eu disse, eu apliquei esse efeito aqui de depressão nos olhinhos, que eu chamo de efeito afundadinho, que é para fazer esse fundinho aqui mesmo, aqui assim, né? E como que a gente faz isso? Então, eu vou explicar usando uma outra cabeça, tá? Eu vou usar, isso aqui não é bem uma cabeça, né? Mas é aqui, vamos fazer de conta que é uma cabeça de amigurumi, com 2 olhinhos, e eu quero fazer aquele efeito aqui, olha, afundadinho. Como é que eu faço esse efeito? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui um pedaço dessa mesma linha que eu estou usando. No caso, eu estou usando a linha Amigurumi Pelúcia. E aqui, para fazer esse efeito, a gente faz o seguinte. Eu vou entrar com a agulha, digamos que isso aqui é a cabeça da minha boneca, tá? Como eu falei, isso aqui não é exatamente uma cabeça. Depois eu vou mostrar numa outra cabeça ali. Eu vou entrar aqui pelo pescoço ou pela parte mais inferior que eu conseguir da cabeça e vou sair com a agulha bem próximo do olho. E aqui o detalhe é o seguinte, quanto mais na lateral aqui, interna do olho você sair, mais o olhinho afunda e afunda assim. Deixa eu dizer aqui como é que é. Aqui eu saí bem próximo do olho, eu vou pular um pontinho para o lado e vou lá para o outro olhinho.
Aqui. Tá? Vou pular um pontinho para baixo e vou sair mais ou menos perto ali da onde eu entrei no começo com a linha. Então, o que que vai acontecer? Olha, eu tenho aqui as duas linhas, a de entrada e a de saída. Quando eu puxar essa linha, quando eu puxar a linha, você vê que o olhinho se move, isso aqui se move. Aí aqui você vai ver o quanto você quer. Quanto mais você puxa, mais ele entra. Então aqui você vai ver o quanto você quer que ele afunde, sabe? Que ele dê esse efeito aqui. Tá? Que ele dê esse efeito aqui. Como eu falei, isso aqui não é exatamente uma cabeça, então fica um pouco esquisito. Mas olha aqui, ó, o efeito dá para ver aqui. É esse mesmo efeito que foi feito nessa coelhinha, tá? Vamos ver isso numa cabeça de amigurumi mesmo, uma cabeça de boneca. Então, aqui eu tenho uma cabeça. Aqui eu vou usar a linha amigurumi, tá aqui. A mesma coisa, é o mesmo sistema. Ali eu usei a linha amigurumi pelúcia, porque a cabeça ali era amigurumi pelúcia. Então, eu vou entrar novamente aqui, o mais inferior na cabeça que eu conseguir, e vou sair lá na lateral do olhinho, tá? Aqui. Vou pular um pontinho pro lado e vou lá pro outro olhinho. De novo, vou pular um pontinho e vou sair próximo da onde eu entrei. Lá embaixo. E aqui, eu pego essas duas linhas e puxo. Então, quando eu puxo, ele dá essa afundadinha, daí você vai ajustando, se você quer mais, que ele fique mais viradinho para o centro, se você quer que ele fique mais para baixo, você vai puxando aqui e vai ajustando. A hora que chegar na posição que você quer, um pouquinho mais da posição, talvez, aí você vem aqui embaixo e dá um nó, que aí o próprio enchimento, ele se encarrega de segurar essa expressão que você deu aqui. Então, vamos ver aqui, ó, eu vou dar um nó aqui embaixo. Olha lá, e ele vai ficar aqui o afundadinho. Tá certo? Depois, quando você costurar essa cabeça no corpo, essa linha aqui vai ficar lá por dentro do corpo, ninguém vai nem ver ela. Então, você não precisa cortar muito rente aqui não, deixa um espaço grande, porque daí mesmo que esse nó ele ande um pouquinho, ele se desfaça um pouquinho, ainda assim ele não vai perder a força e vai manter esse afundadinho aqui. Isso aqui que eu chamo de efeito afundadinho. Normalmente nos bichinhos vira-vira eu uso esse efeito aqui no umbigo. E eu explico lá na receita dele como é que a gente faz esse efeito aqui no umbigo. No caso da nossa coelhinha aqui, eu apliquei o efeito ali nos olhinhos, assim como eu fiz com essa cabeça de boneca aqui. Tá certo? Então, esse é o efeito afundadinho aplicado aqui nos olhinhos. Então, vamos lá, reprisando. Como que a gente faz? Entra com a linha aqui por baixo e sai bem próximo da lateral interna do olho, tá? A não ser que você queira fazer um efeito afundado mais aqui ao lado, mas normalmente o que a gente quer é que já forme esse altinho aqui entre os olhos, né? Então, a gente vai entrar aqui, vai sair próximo do olho,
vai pular um pontinho para o lado, entra com a agulha, já sai lá no outro olho. Pula um pontinho para o lado também e sai aqui embaixo. Quando você puxar o fio, isso aqui vai afundar e vai formar esse afundadinho dos olhos aqui. Então, como eu falei, você pode aplicar nos olhos, no umbigo, aonde você quiser fazer esse efeito, você aplica, a técnica é a mesma. Certinho? O que mais que eu falei que eu ia explicar aqui hoje? Ah, como fazer esse bordadinho aqui dos olhos. Esse bordadinho em especial eu fiz com a linha Amigurumi Pelúcia também, que é a linha que eu usei em todo o bichinho, né? Então opa, tirar a mão daqui. Eu usei aqui a linha Amigurumi Pelúcia também. Vamos ver como é que a gente fez isso? Eu vou usar essa cabeça fake aqui para mostrar. Como eu falei, tá parecendo mais uma cabeça de alien, né? Deixa eu amarrar aqui para ficar afundadinho também, né? Isso. Como eu falei, isso aqui não é uma cabeça de boneca, mas vai servir para o que eu quero fazer. Então vamos lá, vamos fazer esse bordadinho dos olhos. Como que foi feito isso? Eu vou pegar aqui, primeiro eu usei uma linha na parte inferior do olho, que é essa linha aqui. Também Amigurumi Pelúcia, mas numa cor, se não me engano, é porcelana essa cor. Por que que eu usei essa cor? Normalmente os amigurumis, eles são de uma outra cor que não é o branco, né? Então a gente usa aqui embaixo branco mesmo. A gente tá passando um caminhão aqui do lado, não sei se vocês estão ouvindo, mas enfim. Quando o amigurumi é de uma outra corzinha, a gente usa o branco mesmo aqui, sabe? Mas como a coelhinha é branca, então eu preferi usar essa cor aqui, que é a cor porcelana. Então, como que eu fiz esse bordadinho? Bom, eu entro aqui em qualquer lugar da cabeça, tá? Eu entro com a agulha bem aqui embaixo no olhinho, tá certo? Aqui. E traço uma reta daqui até aqui, o cantinho do olho. Deixa eu fazer isso nos dois olhos. Então, eu vou passar lá para o outro olho também. E aí, depois eu venho aqui com a agulha e ajusto para ele ficar por baixo do olhinho. Aqui a mesma coisa, venho até o cantinho e aqui eu vou sair também ajusto para ficar por baixo do olhinho e aqui eu vou sair lá aonde eu entrei. Certo? Com a linha preta, que eu vou ver agora com a linha preta, eu vou entrar aqui, opa, na verdade aqui, achar um lugar bem bom para entrar, aqui no meio do olhinho, e vou até traçar uma reta, tá vendo que a minha macadâmia não, porcelana tá saindo aqui.
Eu vou traçar uma reta até aqui. Sair em qualquer ponto lá. E aqui eu vou, mesma coisa, arredondar aqui com a agulha, passando por baixo do olhinho. Aqui você tem que tomar cuidado, porque se você puxa demais, ela some debaixo do olhinho. Então, você vai ajustando aqui com a agulha e faz a mesma coisa lá no outro olhinho. Aqui já tá, a linha até sumiu ali. Já vamos arrumar isso também. Na hora de puxar, quando for puxar a linha para dar o nó, isso aqui é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para não puxar muito forte, porque senão ela some. Ela se enfia debaixo do olhinho e some. Então, a mesma coisa que eu fiz lá, eu vou repetir aqui nesse outro olhinho. Lembra que eu tracei uma reta no olhinho e agora eu vou ajustando a linha aqui em volta. Puxa um pouquinho, cuidando para ela não entrar debaixo ali do olhinho. E é isso, ó. Isso aqui. Esse foi o mesmo efeito que eu apliquei nesse olhinho aqui. Tá certo? Então, aqui você vai, conforme você vai bordando, você vai ajustando e sempre tomar cuidado para não puxar muito forte aqui na hora de amarrar, porque a linha ela vai se esconder ali embaixo. Então, aqui você vai arrumando aqui com a agulha de tapeçaria, você vai arrumando aqui em volta do olhinho, vai ajustando bem, com cuidado. É claro que aqui você pode fazer outras expressões também. Se você deixar mais por cima do olho, você tem uma expressão. Se você deixar mais abaixo do olho, você tem outra expressão. Vamos ver como ficaria naquela cabeça de amigurumi, que não é feita no amigurumi pelúcia. Nessa cabeça aqui, como ficaria aqui? Então, aqui eu vou usar a linha amigurumi, que eu usei mesmo para fazer a cabeça. Que ela tá lá longe, mas já peguei ela, tá aqui. Então, aqui eu vou usar essa linha aqui mais escurinha. Então, aqui já tá a cabeça com os olhinhos com efeito afundadinho. E aqui eu vou fazer esse bordadinho com a linha. Então, eu vou entrar bem ali no meinho. No caso, essa linha mais marronzinha, eu entro aqui um pouquinho abaixo. Traço uma reta até o cantinho do olho, aqui. Eu vou sair lá por cima para não sofrer muito aqui. É só isso, ó. Daí aqui. Essas linhas, elas se escondem, elas realmente fazem um complô contra a gente. Vamos lá. Lá no cantinho do olho. Aqui é meio chatinho, porque a travinha embaixo, ela segura a agulha, né? Mas vamos lá. Lá no cantinho do olho. E aqui é o seguinte, eu vejo bastante gente usando aquela agulha de boneca. Já mostro para vocês qual é a agulha. Eu não me adaptei muito com a agulha de boneca, mas também é uma opção, tá?
Eu gosto bastante de trabalhar sempre com agulha de tapeçaria. Prontinho, olha aí, ó. Aqui tá o fiozinho. Tá? Essa ponta aqui, depois a gente dá um nozinho sem puxar, né? E esconde lá dentro do amigurumi. E agora nós vamos fazer os cílios. Cílios, a parte de cima do olhinho. Vou pegar a linha preta. Tem mais uns detalhes que eu quero falar do bichinho ali da coelhinha. Então, vamos lá. A parte de cima do olhinho, que seria aqui, né? Essa partezinha preta aqui do olho. Então, como que eu vou fazer? Vou entrar também... Uia, quase perdeu, Bel. Eu vou entrar com a agulha aqui, vou sair bem no cantinho do olho, aqui, cantinho interno. Como eu falei, quando tem a travinha aqui, ela segura bastante a agulha. Então, aqui eu entrei num ponto qualquer e saí aqui no cantinho do olho. Agora eu vou passar aqui, olha, tá vendo que a minha linha beijinha, ela tá terminando aqui. Eu vou passar um pouquinho pro lado. Um pouquinho. Meio pontinho. Aqui eu vou sair num ponto qualquer, porque depois eu entro de novo e ele se esconde. E aqui eu traço uma reta com essa linha. Tá vendo que a linha tá reta por cima do olhinho aqui. Depois que eu puxei a linha, vou tirar aqui, tem uns pelinhos, daí eu venho aqui e vou arredondando esse olhinho. Vou arredondando, vou puxando. Aqui tem que tomar cuidado para não puxar demais e a linha não se esconder debaixo do olhinho. Tá vendo? Aí, aqui, a gente entra nesse mesmo pontinho, que daí a linha se esconde. Vou sair ali no cantinho interno. Aí, ó, a linha se escondeu, tá vendo? Ela não fica aparecendo. Aqui a mesma coisa, a minha linha beijinha tá aqui. Eu vou andar um pouquinho pro lado e vou sair lá naquele ponto onde tudo começou. Aqui é a mesma história que eu fiz do lado de lá. Eu vou puxar aqui, formar uma reta por cima do olho e com a agulha eu vou ajustando essa linha para ficar em volta do olhinho. Puxa um pouquinho. Ajusta um pouquinho. Pronto, é esse o efeito, é o mesmo efeito que eu apliquei aqui na coelhinha, tá vendo? Então, aqui nós fizemos dois efeitos. O primeiro foi fazer o efeito afundadinho aqui, né, para puxar esse olhinho para baixo, que foi feito aqui na coelhinha também. O segundo foi bordar aqui em volta do olhinho, eu usei duas cores. Aqui embaixo eu usei essa cor que não é bem a porcelana, mas é um beijinho aqui, né? E por cima eu usei o preto. Aqui na coelhinha eu usei amigurumi pelúcia em toda a coelhinha. Aqui embaixo eu usei a linha cor porcelana e em cima a preta. E aí ficou esse olhinho da coelhinha. Bom, o bichinho vira-vira de hoje é essa coelhinha, né? Eu trouxe especial, logo logo teremos Páscoa. Então é essa coelhinha aqui. A receita da coelhinha, eu vou deixar o link na descrição aqui da live, né? Ela vai ficar gravada. Eu vou deixar o link ali. Você entra,
vai estar lá em imaginalinha.com.br. A receita fica, durante uma semana, ela é gratuita. Então, você pode entrar lá, baixar, fazer, vender, fazer o que você quiser com a receita. Claro, se você fizer, eu peço que coloque os créditos e também que me marque, porque eu adoro ver os bichinhos que vocês fazem. Então, essa é a coelhinha. Um detalhe, esse rabinho é um pompom, ele só é costurado aqui. Ela é feita a partir do corpo base do bichinho vira-vira, que é esse bichinho horroroso aqui, que vira tudo quanto é bichinho. Então, essa é a coelhinha especial de Páscoa. Tem mais algumas coisas que eu queria falar da coelhinha. Uma das coisas é que no pé dela, do bichinho vira-vira, na verdade, eu sempre uso aqui no pezinho, eu coloco um acetato. Né? Por que o acetato? Que é para ele ficar em pé. Esse coitado aqui, eu não sei se ele vai ficar em pé, porque coitadinho, eu já usei ele para tanta coisa, ele nem para em pé, mas parou. Na verdade, o acetato, a função dele é para deixar o pezinho do vira-vira plano, para ele parar em pezinho. Como essa coelhinha eu fiz nessa linha Amigurumi Pelúcia, que é uma linha mais pesada, e ela realmente ficou mais pesada do que os vira-vira normal, né? Eu usei um acetato aqui mais grosso, um acetato que acho que é usado até para fazer... como é que chama aquilo? De arquitetura, eles fazem maquete. Eu usei esse acetato aqui, não sei se vocês vão conseguir ver pelo brilho, né? Ele é bem mais grosso, eu sempre uso um acetato que normalmente é 30 micra, esse daqui é 50 micra, ele é bem mais grosso, que é para dar um pouco mais de estabilidade aqui para a coelhinha. O que mais que eu queria? Ah, sim! Esse efeito aqui, olha, estão vendo que ela tá com as bochechinhas rosadas? Vocês estão vendo meu gato se espreguiçando ali atrás? Ah, falta de vergonha esse gato, viu? Essas bochechinhas rosadas aqui, como que a gente faz? Tem duas maneiras, uma bem simples, que é usar uma sombra, dessa sombra de maquiagem, deixa eu esconder aqui o nome, né? Isso daqui é uma sombra comum, a gente usa a sombra, pega a sombra e passa ali. Mas eu andei descobrindo que tem uma coisa melhor que a sombra para a gente usar. E o que que é? Tá aqui, a danada. Deixa eu só mostrar o que que é, não vou mostrar a marca também. Isso aqui, olha. Aqui, ó. Isso daqui é um giz pastel. Esse giz pastel, a gente raspa ele e passa com um pincel. Você vai raspar, ele vai formar um pozinho, daí você passa o pincel ali, bate o pincel, tá até cor de rosa, ó, que eu usei. Você bate o pincel ali e vem aqui e vai pintando as bochechinhas do amigurumi. Qual a diferença? A sombra, ela sai muito fácil. Eu já fiz alguns amigurumis e apliquei sombra, e a sombra sai muito fácil, não tem nada a ver com a qualidade da sombra, não, ela sai mesmo bem fácil. Já esse giz pastel, aqui eu não estou mostrando a marca, mas tem de diversas marcas esse giz, ele fixa melhor. E tem uma grande vantagem que é bem mais fácil de você misturar cores. Então aqui nessa coelhinha, por exemplo, eu usei essa cor aqui que é bem clarinha, um rosa bem clarinho, né? E misturei com esse outro rosa aqui, que é um pouquinho mais escuro. Então, eu coloquei bem pouquinho esse rosa escuro e mais desse rosa clarinho. E aí, deu essa corzinha aqui na coelhinha, ó. Passei também aqui nas orelhinhas dela, né? Deu essa corzinha. O que mais que temos para falar desse vira-vira em especial? Bom, os bordadinhos, né? Tem o bordado do focinho. Ah, sim, tem um lacinho aqui na cabeça, que ele é um pouquinho diferente dos lacinhos. Pode usar tinta. Então, Bel, a tinta de tecido, ela é uma tinta líquida, não é? O problema da tinta líquida é que a gente não controla direito como que vai ficar aqui. Eu uso sempre sombra, sempre coisas em pó, porque daí a gente passa um pouquinho,
depois se ficar muito fraquinho você aumenta, e assim vai até você chegar na cor certinho. Um jeito também que eu acho que é bem legal, até para fixar melhor aqui, né, para ficar mais fortezinho, eu sempre dou uns pontinhos de outra cor aqui, ó. Aqui tem uns pontinhos cor de rosa, como se fossem umas sardas. Daí você não precisa passar muito. Então, a tinta líquida tem isso, a gente não controla muito, sabe? Eu nunca tentei usar a tinta de aquarela, por exemplo, que é mais suave, mas eu acho que é mais difícil de controlar. A sombra, ou, como eu falei aqui, o giz, quando a gente raspa, né, ele em pó, a gente vai controlando. Você vai passando e vai vendo, conforme vai ficando mais escuro, você para de passar. Mas não sei, vai de tentar. Tenta aí, Vel, depois você me conta. O que eu ia falar é que esse lacinho aqui, ele é diferente dos lacinhos. Alguns vira-vira eu já ensinei a fazer um lacinho, mas esse aqui é um pouquinho diferente. Você faz ele como se fosse um tubinho e depois você amarra aqui no meio e costura. Eu achei que ficou bem fofo esse lacinho. Gente, vamos ver, o que mais eu tenho para falar dessa coelhinha vira-vira? Além do fato que eu achei ela muito fofa. Sim, eu vou fazer mais uns acessórios para ela. Que acessórios? Eu pensei em fazer até a Páscoa, fazer, sei lá, ela carregando um ovinho de Páscoa. O que vocês acham disso? Né? Ficou bem fofa mesmo, Bel, nem eu imaginei que ela fosse ficar fofa. Na verdade, quando eu criei o bichinho vira-vira, a ideia era que ele se transformasse em vários bichinhos mesmo, né? Mas assim, olhando ele assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? É sempre uma surpresa. E realmente ficou bem fofinha mesmo essa coelhinha. Entre esse bichinho vira-vira aqui, sem graça, e a coelhinha, a diferença, além da linha, como eu falei, aqui a receita é absurdamente a mesma receita. A diferença é que aqui eu fiz com linha Anne e agulha 2, e aqui eu usei a linha Amigurumi Pelúcia e agulha 3. A receita dele é exatamente a mesma. O que foi usado para caracterizar a coelhinha são as orelhas, a barriguinha, o rabinho, claro, né, que não podia faltar, e aí os acessórios, né? Então vem lá os lacinhos, esse olhinho afundadinho. Normalmente os meus vira-vira... Opa! Engatou aqui. Os meus vira-vira, se alguém já viu antes, esse aqui é um exemplo, né, do vira-vira, uma girafinha. Sempre eles têm o olhinho assim, bordadinho, dorminhoquinho, né? Tem aqui a raposa também. Vem cá, raposa. Aqui. Eles sempre são assim, olha. Você vê que o corpinho é basicamente o mesmo. A raposa é exatamente o mesmo corpinho. Na girafa é a mesma coisa. O que eu fiz foi aumentar o pescoço, né? Porque afinal de contas é uma girafa. E na coelhinha eu mantive a mesma receita original, só que fiz com outra linha. Então, você vê uma receita só, quanta adaptação que não dá para fazer, né? Então, essa receita vai estar disponível durante uma semana, gratuita, só baixar e fazer. E me marcar depois. Nós vimos aqui nessa outra cabeça, que está perdida aqui, como fazer o efeito afundadinho dos olhos, como fazer o bordadinho. Tá certo? Gente, eu não sei nem que horas são, porque como eu estou usando o meu celular para gravar isso aqui, eu não fico sabendo que horas são. Mas, em todo caso, hoje o que eu queria trazer, até para voltar, né, com as lives do Vira-Vira, só que nós estamos mudando um pouquinho, porque antes eu fazia assim, a cada live eu sorteava o bichinho para a próxima live. E como essa foi a primeira do ano, eu ainda não preparei nenhuma série de bichos para a gente sortear. Então vamos fazer o seguinte, vão dando ideias aí sobre bichinhos
Ah, 8h12. Obrigado, Bel. Tá cedo ainda, tem tempo. Tava achando que já era umas 8h30. Vamos fazer assim, vocês vão me dizendo, olha, os bichinhos que já saíram aqui. Elefantinho, unicórnio, girafa, raposa, rena, gatinho, zebra, o que mais? Acho que só isso, vaquinha. Foram esses. Aí, hipopótamo, claro. Então, falta uma infinidade de bichinhos. Por exemplo, o bicho preguiça, que eu adoro o bicho preguiça. Acho que talvez o próximo seja isso. Ah, já saiu um morcego também, que foi o especial de Halloween. E agora veio o especial de Páscoa. Eu sei que nem começou o carnaval ainda e eu já estou vindo com a Páscoa, né? Mas eu sei também que muita gente gosta de fazer ovelha, Bel. Então, gente, deixa eu contar a história da ovelhinha, Bel. Eu estou já preparando a segunda geração de bichinhos vira-vira. Por quê? Quando eu criei esse aqui, eu falei, né, que eu fiz ele do tamanho para caber na mãozinha de uma criança, assim, né? E agora eu estou fazendo a segunda geração de vira-vira, que é para eles ficarem de 4, sabe? Com as quatro patinhas no chão. E a ovelha é uma dessas que eu quero fazer. Mas também nada impede que eu faça de um jeito e de outro, né? Então, gente, olha, vamos ver o que nós vimos hoje, o que nós aprendemos hoje. Afinal de contas, efeito afundadinho, bordadinho nos olhos e que a gente pode simplesmente trocando o tipo de fio, você aumenta ou diminui o seu amigurumi. Certo? Então, gente, é isso por hoje. Até a próxima quinta-feira, que hoje é sexta, era para ter sido ontem, mas ontem eu estava meio... Quando eu faço essas receitas, eu tenho que refazer para testar, né? E não deu tempo de eu testar. Mas hoje está lá a receita certinha. Então, até quinta-feira que vem com mais um vira-vira, talvez uma ovelha, né, Bel? Quem sabe? Então, até lá, quinta-feira que vem, depois do carnaval. Gente do céu, carnaval tá aí. Então, depois do carnaval estaremos aqui com mais um vira-vira. Bom final de semana a todas e até quinta-feira que vem. Um beijo!